É o Thor Ragnar Lothbrok, lá dos Vikings. Now I know what you're thinking. How did this happen? Se deu mal, hein? Well, it's a long story. Olha o que ela vai fazer, ela tá rindo e vai quebrar o meu ri, cara. Que triste. Olha lá, coitada, mano. Que loucura. Asgard is dead. O que ela fez? Hi there. What have you brought today? Tell me. A contender. Main event time. Nego, minha veia daquele músculo ali. I give you your incredible. Olha lá. We know each other. He's a friend from work. Um amigo do trabalho. Come on. Não tão amigo pelo visto. É assim que, né? Coisa boa, né? Oh, coisa boa. Bora ver aqui mais um assunto de direitos fundamentais em espécie. A leitura atenta do artigo 5º da CF mostra-se imprescindível. Boa parte das questões sobre esse tema é extraída diretamente desse dispositivo. Abaixo, a fim de facilitar o estudo e a compreensão sem se tornar a leitura cansativa, resumirei os principais direitos e garantias fundamentais cobrados nos últimos exames da OAB. Muito bem, cara. Por favor, que não seja muita coisa. Tenha misericórdia. Ih, rapaz, você é doido. Essa parte de remédios eu tenho que colocar só pra... mas aí nem se aprofundou nos remédios. Não se aprofundou ainda. Não vá pensando que ele não vai aprofundar, não. Vai sim. E olha que isso aqui não é brincadeira. Então, lê aí. Aí depois a gente vê lá. Bora lá. Segundo a Direito à Igualdade, no quadro sinótico. Bem aqui, ó. Pode ver. Tudo bem? Desse livro mais uma vez. Segundo a CF, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Cuida-se da consagração do princípio da igualdade. É incorreto dizer que os direitos fundamentais não são assegurados ao estrangeiro em trânsito no território nacional. Exame unificado de maio de 2009. Pois o artigo 5º caput da CF, segundo o STF, deve ser interpretado de forma extensiva, de modo que serão assegurados os direitos e garantias ali previstos aos estrangeiros não residentes no país, turistas, por exemplo, apátridas, né? Consagra-se, portanto, o direito à igualdade. Aliás, os princípios constitucionais definidores de direitos e garantias fundamentais devem ser interpretados de forma extensiva, a exemplo da interpretação de conceitos como casa e vida privada. Direito à liberdade, que foi tratado hoje. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Impera como regra o princípio da liberdade. Decorrentes do princípio da liberdade são a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Outro sim, igualmente, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O artigo 5º, inciso 8º da CF, prescreve que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A Constituição garante ainda a plena liberdade de associação para fins ilícitos, vedada a de caráter paramilitar. Artigo 5º, inciso 17. Sendo correto afirmar que o exercício desse direito não depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Tá legal? São invioláveis a intimidade, a vida... direito à privacidade e intimidade, tutela do direito de estar só.
São invioláveis a intimidade, vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A interceptação telefônica vai, em princípio, de encontro ao direito à privacidade. Todavia, motivos de ordem pública podem levar à sua decretação, que é medida sempre excepcional. A interceptação telefônica está sob reserva de jurisdição, o que significa dizer que a matéria deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário. No que se refere à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, a CF assegurou a preferência pelo modelo de prevenção e tratamento da reparação ao dano. Os direitos da personalidade, uma vez violados, não serão recompostos ao estado anterior à violação. Desse modo, a tutela preventiva é sempre melhor do que a tutela reparatória. A casa é asilo inviolável. A inviolabilidade da casa pode ser constitucionalmente afastada nas seguintes hipóteses: o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, para prestar socorro, em caso de desastre, com autorização judicial, desde que durante o dia. Qual é a extensão da expressão casa? O STF tem interpretação de forma extensiva o conceito de casa. Assim, é correto dizer que se trata de um conceito abrangente, inclui quarto de hotel, já que esse direito está diretamente associado à tutela da vida privada. Sobre esse tema, foi elaborada a questão lá em 2012, mas eu não quero saber disso agora. Direito à propriedade. O direito de propriedade é garantido constitucionalmente. Trata-se, portanto, de direito fundamental. Todavia, a CF assevera que a propriedade deverá atender à sua função social. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social é admitida, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvadas situações excepcionais previstas na própria CF. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados ainda a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, e o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Vale lembrar, por fim, que o direito industrial e autoral são espécies de direito intelectual ou imaterial. O direito autoral cuida de obras artísticas, literárias, científicas, programas de computador e encontra disciplina nas leis 9.609/98 e 9.610/98. Integram, por outro lado, o direito industrial, a marca, a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial. A propriedade industrial encontra disciplina na Lei 9.279/69. Direitos e garantias processuais. A inafastabilidade da tutela jurisdicional é direito fundamental. Assim, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. A emenda Constitucional 45.4 inseriu no artigo 5º da CF, inciso LXXVII. Segundo ele, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O duplo grau de jurisdição não consubstancia a garantia constitucional, não há previsão expressa. Para alguns doutrinadores, trata-se de princípio implícito decorrente da distribuição de competência recursal. Embora não se trate de garantia estritamente processual, é oportuno lembrar que o artigo 5º XXXVI da CF, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, em a coisa julgada e o direito adquirido, e em prol da estabilidade das relações jurídicas e sociais, protege o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Com efeito, dispõe referido dispositivo que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A propósito, observe a seguinte situação. Pedro promoveu a ação em face da União Federal e seu pedido foi julgado procedente, com efeitos patrimoniais vencidos e vincendos, não havendo mais recurso a ser interposto. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou lei que foi sancionada, extinguindo o direito reconhecido a Pedro. Após a publicação da referida lei,
a Administração Pública Federal notificou Pedro para devolver os valores recebidos, comunicando que não mais ocorreriam os pagamentos futuros, em decorrência da norma em foco. Pedro será prejudicado pela nova lei. Nesse caso, à luz do disposto no artigo 5º, inciso 36 da CF, é certo dizer que a lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada formada em favor de Pedro. Faltam mais 3 aqui, né? Beleza, depois vai para outra matéria, que é remédios condicionais. Muito bem? Direitos e garantias processuais. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Consagrou-se constitucionalmente o princípio do júri natural, vedando-se o chamado juízo ou tribunal de exceção. Todos têm direito a saber previamente quem é a autoridade processante competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Em matéria processual, a regra é a publicidade. Apenas quando a defesa de intimidade ou interesse social o exigirem, poderá haver restrição da publicidade dos atos processuais. Direitos e garantias processuais penais específicos. Os direitos e garantias processuais acima aplicam-se, por evidente, ao processo penal. Nesse tópico, cuidarei apenas dos direitos e garantias próprios do processo penal. No processo penal, vige o princípio da presunção de inocência, de sorte que ninguém será condenado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No sistema constitucional pátrio não haverá penas de morte de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. O legislador constituinte afirmou a aplicação de penas que possam conflitar com o princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, atenção, a pena de morte é admitida nos casos de guerra declarada, tá bom? O acusado tem o direito à individualização da pena. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, sendo assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Referidas garantias têm por o objetivo de garantir também ao preso a tutela do júri, tutela e proteção de sua dignidade. Compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Trata-se de direito fundamental do acusado e da própria sociedade. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, devendo ser o preso informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Ainda, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Garantias penais. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Princípio da retroatividade benéfica. Muito bem. Imagine que determinada congressista é flagrada afirmando em entrevista pública que não se relaciona com pessoas de etnia diversa da sua e não permite que, no seu prédio residencial, onde atua como síndica, pessoas de etnia negra frequentem as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Ciente desses atos, a ONG Tudo Afro relaciona as pessoas prejudicadas e concita a representação para fins criminais, com o intuito de coibir atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, só um momento. É correto afirmar que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ao terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Artigo 5º, inciso XLV da CF. E vamos agora terminar aqui, e o próximo vídeo talvez eu fale sobre remédios constitucionais quanto a direito constitucional.